sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH. Tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, no canal YouTube Pod na Rede e todas as sextas-feiras na TV, canal 527 da Claro, nas cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiro agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a Zuc Saúde Ocupacional, a Remunerar Consultoria, o Peixe 30 Recruiter e a ERG Life Saúde Corporativa. O tema de hoje é importância do orçamento de mão de obra para 2026. Olha lá, pessoal. Estamos aqui com o Marcelo Samogin, um grande amigo. Ele é sócio da Remunerar, Meritocracia e Remuneração Estratégica,
consultor, palestrante, aliás, nosso parceiro e patrocinador. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa, meu amigo. Muito obrigado, Cláudio, boa tarde a você, boa tarde à audiência toda. Prazer estar aqui também conversando com vocês sobre esse tema que é importantíssimo. Muito importante, é falar de orçamento de mão de obra, né? Sempre importante. Poxa, novamente, assim, falar que é um prazer para a gente receber você aqui, né, Marcelo? Sempre com conteúdo aí que enriquece muito a nossa audiência. Mas antes de iniciar aqui o bate-papo relacionado ao tema, fale novamente sobre você, sua jornada profissional. Bem, Cláudio, eu comecei em recursos humanos faz tempo, né? 37 anos. Só 37 anos. Somente 37 anos, né? 1988, numa empresa conhecida também aqui em Guarulhos, a Zé Abrão Boveri, mas na unidade em Osasco, né? E nesses 37 anos trabalhando com remuneração, nós passamos por desafios enormes, né? Inflação e tudo mais. Com 41 anos eu fui recusado para uma vaga de executivo de RH, porque a vaga pedia alguém até 40 anos. Acho que eu nem contei essa história para você. E a minha amiga falou, olha, infelizmente você tem o perfil, mas não pode ser meu cliente que é uma pessoa até 40 anos, né? E de lá para cá eu voltei a estudar, um pouco mais economia, criei a Remunerar, mais de 100 clientes, mais de 100 projetos nessa área de remuneração, meritocracia, sempre trabalhando com reestruturação dos cargos, olhando modelos de bônus sobre produtividade, e é um trabalho que eu realmente adoro, né? 14 anos de história, o ano que vem são 15 anos de Remunerar, mais de 100 clientes, né? Projetos de empresas médias, pequenas, grandes, nacionais e multinacionais. Eu fico muito feliz com esse trabalho que eu faço. Poxa, é incrível, a gente já vem acompanhando você, né? E a gente pode afirmar aqui que a Remunerar é de uma credibilidade imensa, né? Até pela sua pessoa, quem já conhece, te acompanha. E assim, só para reforçar, então, a Remunerar atende a nível nacional, e é isso? Só para reforçar o que você já falou aí. Nosso início, Cláudio, como muitas das empresas, né, começam num pedaço, o Brasil é muito grande, né? Focando principalmente em São Paulo. Depois da pandemia, nós ampliamos a base de cliente e atendimentos, né? Eu tenho clientes na Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Então, em segmentos os mais diversos possíveis, né? Desde indústria, serviço. O Brasil é muito grande e diverso, né? Então, do ponto de vista de negócio também. E acho que é um pouco do reflexo do esforço, da qualidade do trabalho que a Remunerar faz e entrega, né? E não sou eu que falo, são os clientes que comentam. Isso é bom. São eles que dizem, né, a qualidade do trabalho. E também a confiança na experiência de tanto tempo lidar com essas questões tão críticas de recursos humanos, inclusive as questões de orçamento de mão de obra, que tem uma correlação imensa, enorme, muito grande com as questões de salários, né? Sim. A remuneração das pessoas que trabalham nas empresas. E isso faz tudo uma diferença, né, nas empresas, né, Marcelo? E, Marcelo, vamos começar aqui a falar sobre o nosso assunto, né, que aliás é um tema muito atual, muito necessário. E foi uma sugestão sua, assim, que achei incrível. Poxa, vamos, Marcelo, esse tema aqui é fantástico. Por que o orçamento de mão de obra será estratégico para 2026? Na verdade, sempre foi estratégico, né, Cláudio? Sempre foi uma questão importante, porque normalmente as empresas olham para o ambiente de negócio, imaginam o crescimento para o ano seguinte, em produtos ou serviços que já vendem e outros que vão sendo criados para clientes novos. E a página número 2 dessa conversa é o quanto custa a estrutura e qual estrutura necessária e quanto ela custa para fazer as entregas que a empresa se propõe a fazer no ano seguinte. Nasceu o orçamento, né? O orçamento ele é um composto de peças. O quanto você vai vender, que estrutura você precisa para entregar e o quanto ela custa. Nas empresas de serviço, você tem a mão de obra intensiva. Esse impacto de custo é sempre muito grande e importante, qualquer variação é importante, numa empresa grande também, numa empresa média, pequena, não importa. Na indústria você ainda tem a componente da mão de obra, além da mão de obra você tem a componente da matéria-prima, que é importante em muitos segmentos, né? Imagina uma empresa como eu trabalhei em Bombardier, que faz trem, vagão de aço, né? Aço é um commodity, né? Minério é commodity, então você tem uma influência que você realmente não controla, mas todas as questões ligadas à forma de você pensar o ano e o orçamento, eu aprendi na indústria. Então, trabalhei em muitas empresas industriais
que olhava o orçamento como uma peça importante de planejamento, inclusive para criticar o que vinha sendo bem feito daquilo que deveria mudar, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de custo, né? Então é uma maneira assim também de você refletir sobre o que a empresa tem feito de bom, onde ela erra e onde pode ser revisado, desde que você trabalhe as premissas que são importantes para o ano seguinte. Pode ser que as premissas que valeram ou que estão valendo para este ano, né, exemplo 2024, não sejam exatamente as boas premissas que poderiam influenciar você a fazer cálculos e pensar o orçamento, né, que é o custo, na verdade, para o ano 2025, perdão, 26. Tá, então a gente está falando aqui de 2025 para 2026, né? Sim. Então, assim, poxa, é muito necessário mesmo você, dentro de uma empresa aí, você fazer esse planejamento, porque você está falando de parte financeira, né? Financeiro, exatamente. Então, hoje, uma empresa que você não tiver com uma saúde boa financeira é muito complicado, né, Marcelo? As empresas que eu trabalhei, Cláudio, o orçamento ele nasce na controladoria, no setor financeiro, né? Ele vem da expectativa de vendas da área comercial. Então, assim, a rigor, né, quase que como uma historinha de desenho animado, você perguntamos para a área de vendas o que vai ser vendido ano que vem, né? A área financeira imagina o capital necessário para aquele financiamento das operações e olha para a área de recursos humanos e pergunta quanto custa a mão de obra, né? Então, o que você tem de componente de custo de mão de obra? Você tem o salário que você paga para as pessoas, fixo, e salário variável, qualquer que seja o modelo de variável. Você tem os benefícios que fazem parte dessa história, dentro, inclusive, do pacote de remuneração. E você tem os impostos, né? E você tem o ano inteiro e as flutuações que acontecem no primeiro trimestre, no meio do ano, no final do ano. E aí você usa o orçamento para lidar com esses imprevistos que com certeza vão aparecer. E imprevisto acontece a todo momento, né? Ainda mais de uma organização, né, Marcelo? Todos os dias. E você citou uma coisa bem interessante, então tem que haver uma conexão entre áreas, né? Financeira, RH. Normalmente, porque em muitas empresas onde eu trabalhei, nós lançávamos, que era uma iniciativa pessoal minha, né? Não era exatamente a prática da empresa. Eu construía um manual de premissas para o orçamento de mão de obra. Aquilo para nós em recursos humanos era um documento. Porque por esse documento, esse manual de premissas, nós orientávamos as áreas quanto custaria, né, desde regras de promoção, regras ou reajuste de benefícios, por exemplo, plano de saúde, plano médico, que é uma coisa sensível, caríssima, difícil de lidar. E esse orçamento, né, todo era apropriado dentro dos centros de custo das áreas. Então, recursos humanos cuidava do contrato, né, exemplo, a assistência médica, só que o custo caía, ele era apropriado dentro do centro de custo das áreas, ele era rateado. Então eu não era dono do orçamento, eu era dono da gestão do contrato. É por isso eu falo muito que nós, em recursos humanos, nós somos gestores de contrato e custos, né? Então, quando o recurso humano decide que você pode ou não pode fazer uma promoção, se aquela promoção para um cargo de nível de senioridade vale 10% ou 15% a mais, eu tratei isso dentro de uma política que é reflexo de uma demanda de mercado, né? Mão de obra especializada ou operacional, não importa, e isso vai impactar o orçamento, o custo daquelas áreas para os quais você manda essa mensagem. Então, quando eu falo de premissas de orçamento, é você ter uma visão, tentar ter uma visão, né, projetada de como é que vai ser o ano que vem, né? Exemplo simples, né? Quanto representa a inflação no ano que vem? Nós estamos falando hoje de uma inflação de 4, 5% ao ano oficial pelo IBGE, né, ou INPC, etc., mesmo que os critérios sejam questionados de inflação, porque a inflação real de verdade é a inflação que você encontra na gôndola do mercado quando você compra comida, né? Essa é a visão dos economistas, a minha visão, inclusive. Você tem um composto enorme de inflação e a inflação oficial ela é uma média da média da média. E aí esse componente vai para dentro das negociações coletivas com sindicatos e patronais,
sindicato de trabalhadores e sindicato de empresas, né? E aí se chega numa convenção coletiva, que é o grande documento de recursos humanos, depois da CLT, para gerenciar, inclusive, essa questão dos custos, né? Ali você tem impactos de percentuais de horas extras, você tem cláusulas sociais, valores de benefícios, vale-refeição, alimentação, etc. Você tem reajustes da inflação e, eventualmente, reajuste acima da inflação como salário real. Então, como é que você imagina isso? Por exemplo, numa empresa multinacional, como eu fiz muitas vezes, no mês de setembro, né, pensando no mês de setembro de 25, projetando o ano próximo, 2026. Então, é muito difícil. Mas ele é um guia, né? As empresas não desistiram dessa metodologia, porque é uma forma também segura de você perseguir os resultados que você se propõe a entregar para o acionista, para os clientes, para quem faz parte daquela história toda, economicamente falando. Poxa, então, em cima de tudo isso que você falou aí, por isso da importância desse orçamento ser estratégico, né, Marcelo? Ser bem estudado, analisado, pensado, porque são vários fatores. Muitos. Cada benefício, Cláudio, cada estratégia, Imagina que você vai falar sobre benefício de assistência médica. Você precisa imaginar o reajuste da assistência médica dali 6 meses, porque ele acontece no mês de junho ou julho, né? Junho, se eu não me engano. Ele vem acima da inflação real, porque ele obedece à inflação médica, né? E às vezes é uma surpresa, porque ele obedece também à tabela de sinistralidade, que a sua população pode ter usado muito mais o plano de saúde, além do que o contrato, aspas, permite. Então o seu reajuste ele é maior que a inflação. Então só um exemplo, né, do que acontece. E você imaginar a inflação, né, se você teve uma inflação de 4, 5% no ano anterior e projetar 4, 5% para o ano seguinte, ok. Né, mas você tem outros elementos, por exemplo, que são, falando da nossa área de remuneração. Se eu tenho uma área de pessoas especializadas, uma área de engenharia, de projetos e tudo mais, e as pessoas estão se aprimorando nas carreiras, eles estão subindo no grau de senioridade por competência, etc., né? Olha como junta, né? Um plano de competência te ensina ou te ajuda a pensar o custo daquela área o ano que vem para você colocar no orçamento as promoções possíveis. Sim. Né? Num grupo de 10 pessoas, você observa ali pelo seu plano de desenvolvimento que você tem, por exemplo, 2 ou 3 pessoas que precisam ser valorizadas como nível sênior com um salário equivalente a sênior. E aí a pergunta simples, né? Está no orçamento? Né? Era a pergunta mais presente na nossa mesa, por exemplo, na Bombardier, né? A Simone e a Márcia, que eram as controllers das 2 áreas de negócio, isso foi previsto no orçamento? Era a grande questão. Então, tudo que era previsto no orçamento, Cláudio, aspas, tem um tratamento de autorização mais fácil. Se não está no orçamento, depende de uma outra regra ou uma alçada de aprovação maior. Né? Não que você não vai executar o que não está no orçamento, certo. Mas se você olha para o lado da receita e você realiza a receita, possivelmente você vai ter mais facilidade de autorizar os custos que foram projetados naquele orçamento. Uma promoção, um aumento salarial, uma modificação de benefício. Mas quando você olha para o lado da receita, ela não está acontecendo por N motivos de mercado, etc., né? A receita projetada ficou 20%, 10% abaixo no meio do ano. Como é que você vai executar o custo? Né? Então você começa a segurar coisas. É natural. Você faz isso em casa, sim, as empresas fazem isso, a gente faz na vida pessoal, né? Adiando despesas ou adiando custos ou antecipando despesas com cartão de crédito. A empresa não é exatamente esse mecanismo, né? Mas eu falo muito, comento muito essa questão das premissas que você olha para o ano seguinte, né? Por conta da formação também de economista, né? Um pouco mais fácil, não que seja fácil, mas tem um pouco mais de cuidado. Mas nessa hora, a área financeira, por exemplo, a área de controladoria te ajuda a olhar para essas premissas, né? E quanto, por exemplo, é o dólar projetado para o ano que vem. Né? As multinacionais trabalham moeda dólar, euro, etc., né? E outras moedas. Então, uma das questões importantes dessas empresas onde eu passei, o dólar do ano que vem vai a quanto? A moeda, vale quanto o dólar? Então você tem uma equivalência a partir dessa moeda, né? E que vão existir flutuações, né? Tanto na moeda, vão existir flutuações dos reajustes salariais, no preço e no reajuste dos benefícios. E algum agravante também, algumas empresas
Uma coisa, Cláudia, é você usar o orçamento, pegar o que você gastou num benefício, multiplicar por 5% a mais e assumir que aquilo é o seu orçamento do ano que vem. É um critério, né? Sem julgamento nenhum. E, aliás, é o mais fácil, talvez o mais perigoso, né? E você tem um conceito, acho que é um conceito, eu nunca estudei isso muito, mas é o orçamento base zero. Então você esquece o custo do ano passado, você vai ao mercado, faz uma nova cotação, né? E descobre qual é o preço novo para aquele mesmo benefício ou equivalente que o mercado oferece e qual o preço, e associa aquilo no orçamento. Então você tem formas de fazer essa previsibilidade, ainda que vai incorrer em erro, que essa é quase uma certeza, né? Mas as flutuações dentro do orçamento, elas se autocompensam. Sim. Então, se eu projetei um exemplo, né, gente? Se eu projetei, por exemplo, um custo de assistência médica 8% maior e o reajuste a partir do meio do ano veio de 4%, economicamente eu tenho uma folga dentro do orçamento, né? Então eu posso melhorar um outro benefício com esses 4% de sobra do reajuste que não será aplicado na assistência médica. Esse é o composto da análise que te ajuda a fazer esse equilíbrio das contas e no final do ano você entregar aquele orçamento que você prometeu porque foi feito por você mesmo. Sim. Essa é a grande questão, né? Não adianta dizer que foi um erro ou foi uma outra pessoa que projetou. Não. Né? Então eu vejo os clientes nessa discussão, né? Quem é responsável pelo orçamento? É o acionista, é o diretor, é o dono da empresa, é a diretoria? É cada gerente em cada área. Quando você transfere uma parte dessa responsabilidade de pensar as premissas, você está delegando responsabilidade, né? Um cuidado de tratar aqueles números com o cuidado que merece, para que depois não exista a discussão, mas o número do orçamento não fui eu que fiz. Né? Então você tem um jogo numérico aí e no final da história, né, no final do dia, todos trabalham para a empresa cumprir aquilo que tinha como objetivo. Exato. Qualquer que seja o objetivo, aumentar a produção, aumentar o número de clientes, aumentar a rentabilidade, se reposicionar no mercado como número 1 ou número 2, dependendo da situação. Mas o orçamento ele é um guia, né? Sem o orçamento você fica na decisão unitária de uma determinada situação que vai surgir, né? O imprevisto ele vai acontecer, né? Poxa, como uma guerra, por exemplo. Uma guerra lá fora vai afetar aqui algum, né? Imagina que uma guerra relacionada a petróleo vá mudar a componente de custo de petróleo e você tem um produto ligado a derivados de petróleo. Você não controla esse tipo de coisa. Né? No máximo você acomoda no seu orçamento, economizando em outras pontas para poder comprar matéria-prima mais cara, se você não consegue repassar isso para o produto. Que aí é uma outra questão, né? Que tipo de custo você consegue e com qual intensidade você consegue passar isso para o seu cliente, amanhã ou depois, né? Eu tenho clientes que trabalham muito próximo do varejo e eles dizem assim, olha, as grandes redes aceitam reajuste, mas negociado em 6 meses. Então nós absorvemos o custo hoje, entramos numa negociação de preço, né? Para que o resultado saia em 4, 5, 6 meses até chegar esse preço novo na gôndola. Então tem um tempo, né? Agora, quando você tem o guia, Cláudio, independente de indicadores, independente da metodologia que você use, se você usa o orçamento base zero, se você usa o orçamento este ano mais 5%, se você usa um balance scorecard para controlar os indicadores da empresa, independente disso, os imprevistos vão aparecer, né? Então, quanto mais ferramentas você tiver, mais chance você tem de acertar dentro daquela, né, o caminho a gente imagina no orçamento uma estrada reta, até o objetivo lá em 30 de dezembro, né, 31 já é feriado, mas no fundo você tem uma trilha, né, para cumprir aquilo e chegar num objetivo, é lógico, atendendo às leis, não deixando o cobertor descoberto de um lado ou de outro, né? A imagem da empresa é interessante, é importante frente ao mercado, frente aos clientes, tem valor de marca, tem tudo isso. Inclusive marca empregadora. Sim. Né? Inclusive marca empregadora. Imagine que você não tem esse planejamento e você tem um esforço enorme, por exemplo, no investimento em treinamento e desenvolvimento. Então, se você treina as pessoas, né, recorrentemente, as pessoas gostam daquilo, sua empresa, sua marca vai aparecer no Great Place to Work como uma empresa bacana, só que você, dentro do seu negócio, você não soube dimensionar essa potência de treinamento
e como essa potência seria absorvida dentro das áreas. Então você forma e perde para o mercado. Né? Ou você não associou essa política de desenvolvimento de pessoas com uma carreira de senioridade mais realista para poder reajustar o salário base das pessoas, ou um modelo de bônus que acomode essa velocidade de aprendizado, que hoje nós falamos tanto, né? Nós estamos usando os modelos de recursos humanos em gestão geral ou remuneração, que são modelos que estão sendo usados há 20, 30 anos. Que sucesso que nós teremos, olha que questão chave, de fundo, né? Falando também de orçamento, mas que sucesso as empresas terão em usar formas e fórmulas que foram criadas e utilizadas, testadas nos últimos 20, 30 anos, pensando nos próximos 20, 30 anos. Não conversa uma coisa com a outra. Né? Nós estamos falando de avanço de tecnologia, nós estamos falando de avanço de inteligência artificial, nós estamos falando da NR1 que entra o ano que vem, nós estamos falando de uma reforma tributária, né, que não afeta a parte de custo das pessoas. Nessa parte parece que não existe nenhuma alteração, mas percebe, as empresas anualmente vão se adaptando para esse cenário novo de negócio, lidando com recursos que são sempre escassos, e a mão de obra é o recurso escasso a partir de quanto tempo, né? Nós estamos falando de mão de obra. Eu resgatei um post, uma publicação que eu fiz, acho que no LinkedIn, alguma coisa, 7 anos atrás, falando da questão da escassez de mão de obra. Do nada ele apareceu assim como uma lembrança dentro do LinkedIn. Eu falei, poxa, nós estamos falando disso há 7 anos e nós enfrentamos de novo as questões e nós estamos patinando nisso. As empresas que têm ou não um planejamento com um orçamento de mão de obra bem feito ou não feito, elas vão ter rotatividade. Na hora de você repor essas pessoas que saem, você vai buscar no mercado algum salário maior, e aí as que estão entrando têm um salário maior daquelas que já estão trabalhando na empresa. Conflito, ruído, como é que você lida com isso? Sem o orçamento. Olha o tamanho do perigo, né? Na verdade, o orçamento te ajuda a prever, quase prever, né, uma situação de perigo e ruído, e que invariavelmente, para corrigir, custa mais dinheiro. Você corrige tudo, Cláudio. Né? Você fica doente, como a gente estava comentando, você vai ao médico, faz o exame, faz a cirurgia, você corrige. Você tem um custo não monetário dessa situação e um custo monetário. Né? A empresa vai corrigir aquilo dentro de um custo monetário maior. Né? E que valor tem hoje, né, de cuidar da mão de obra com cuidado, frente à marca empregadora, todas essas questões que a gente discute hoje sobre escassez de mão de obra e marca empregadora. Uma empresa que tem um orçamento de treinamento bom, as pessoas gostam daquilo, cresce na carreira, dali 2, 3 anos vai embora. Eu tenho clientes que falam isso. Nós treinamos as pessoas, elas saem. Por quê? Nós treinamos as pessoas, elas saem. Né? O que fica como história, Cláudia, é que as pessoas trocam de emprego por causa do salário, que também é verdade, mas não é 100% verdade. Você tem o ambiente de trabalho, sim, você tem a qualificação ou não da liderança, né? Você tem aquela questão da camaradagem, do trabalho em equipe dentro do seu departamento, dentro da empresa. Você tem os benefícios, você tem o restaurante ou não tem o restaurante, você tem ou não tem um plano de assistência médica, né? Às vezes as pessoas trabalham perto da empresa ou trabalham longe da empresa. Em São Paulo é difícil trabalhar longe, gasta-se muito tempo e dinheiro, né? Tempo, inclusive. No verão é pior, porque chove à tarde, né? E aí você não sabe se chega em casa, com tempestade e tudo mais. Então, quando você entra nessa discussão, tentando imaginar o que vai acontecer no próximo ano do ponto de vista de orçamento, automaticamente você puxa premissas, né? Inclusive uma premissa difícil. Por exemplo, nós temos um benefício que vai custar aí 30% mais caro. Nós podemos manter esse benefício dentro do custo que a empresa tolera, né? Ou nós vamos ter que trabalhar na área de vendas para vender mais, trazer mais receita, mais resultado para garantir esse pagamento do benefício. Então, é uma discussão, né, parece só da discussão da diretoria, mas no fundo não é. Então, você tem um efeito prático, né? A empresa investia, exemplo, 100, 200 mil reais por ano em treinamento, nós vamos cortar esse treinamento pela metade. Então, olha como o efeito ele é sensível no dia seguinte do início do ano, a partir de uma prática que foi cancelada, etc.
Poxa, Poxa, é assim, né? Na verdade, eu tava pensando aqui, esse orçamento é um jogo que tem que saber jogar, né? É um xadrez. E deixa eu te falar, Marcelo, falando um pouco aqui na questão do RH, quais os principais erros de empresas e RHs ao planejar custo de pessoal? Eu volto para as premissas, Cláudio. As premissas, elas são fundamentais na hora de você conseguir minimamente criar um cenário realista das coisas, né? Já dei o exemplo, por exemplo, de um plano de saúde que pode ou não ser mantido para o ano seguinte. Pensando em meritocracia, que é o modelo que a gente tanto pratica, né? Se você tem investimento em treinamento das pessoas, é muito razoável supor que mais cedo ou mais tarde você vai ter que pensar em promovê-las. Se não é para o nível sênior, é para o nível salarial 5, 6, 10% maior. Salário fixo, né? Remuneração fixa. Até para blindar aquela mão de obra mais qualificada. Porque à medida que você vai qualificando as pessoas, eles vão ficando mais interessantes para o mercado. Essa regra é muito simples, né? E ninguém conta isso para ninguém. Isso não circula no corredor pela rádio peão das empresas, né? Ainda existe rádio peão, né? Sim. Podemos falar nesse... Não é? Ainda existe, Então, são movimentos assim silenciosos e que de uma maneira ou de outra a empresa acaba perdendo um valor, acaba se prejudicando talvez da marca empregadora, deixa de valorizar quem merece, né? Seja pelo nome meritocracia ou não. E se o mercado continuar com o ritmo de crescimento que nós vivemos aí 2025, independente da taxa de juros, né? Independente da taxa de juros. Então, nós temos já uma demanda de recurso de mão de obra na economia que é forte, todo mundo sabe, os estudos estão mostrando aí que as pessoas hoje têm outras opções de trabalho, não carteira assinada, fato, provocado pela tecnologia, né? Foi a tecnologia que trouxe tudo isso e colocou à frente da pessoa para ela poder escolher um emprego formal CLT ou não, né? Então, você vai lidar com isso com qual estratégia? Você precisa... você não pode perder pessoas chaves em determinadas áreas, por exemplo, que dominam, por exemplo, a tecnologia de produtos. Como é que você vai expor, ou a empresa vai se expor, perdendo pessoas que são chaves especializadas numa área dessa? Então, você precisa olhar para construir essa estratégia. Então, eu tenho aqui pessoas que são especializadas. Posso ou não ter informações de mercado para saber se os salários estão conforme o mercado, né? Se as práticas estão conforme o mercado, e aí eu posso falar de remuneração variável, participação nos lucros, resultados ou lucros, independente se você assina com o sindicato ou não. Posso falar do modelo de bônus, se você tem aquilo no final do ano ou não garantido, né? Vinculado a resultado, mas são formas de você assegurar o tal, aspas assim, o engajamento das pessoas, né? Através do dinheiro, através do clima interno, que nós estamos falando isso faz 30 anos, né? E aí as questões de mão de obra, de escassez de mão de obra, Cláudia, elas vêm batendo nesses detalhes todos e fazendo com que nós, de recursos humanos, também repensemos, né, as práticas que nós estamos discutindo há 20, 30 anos e nos perguntarmos se essas práticas todas elas vão ser valiosas para mais 20, 30 anos. Eu acredito que não. Né? Então a gente tem visto, eu tenho escutado, eu tenho ouvido, eu tenho falado da questão dos jovens. Né? Os jovens querem velocidade. E por que nas carreiras que nós desenhamos 20, 30 anos atrás, nós ainda acreditamos que todas as pessoas vão se desenvolver em 6 ou 8 anos? Por quê? Concorda? Eu posso ter um grupo de pessoas que se desenvolvem em 4, 5 anos, e aí o meu modelo de remuneração de promoções, de meritocracia, ele não atende esse grupo que se desenvolve mais rápido. E aí eu perco para o mercado. Por quê? Porque a prática que a empresa tem é aquela prática de 10, 15 anos, baseado no tempo. Eu vou promover as pessoas a cada 2, 3, 4, 5 anos, sempre baseado no tempo. E nós estamos falando de competências técnicas faz quanto? 20 anos, talvez? Onde estão as competências técnicas? Na descrição de cargo. Sim. Elas sempre estiveram lá.
né? Independente da descrição de cargo, não usando o CBO como descrição, gente, pelo amor de Deus. O CBO não é descrição. Aquilo ali é uma tentativa de você padronizar algumas coisas que é importante para um outro trabalho, né? Mas eu já vi empresa falando assim, olha, a descrição de cargo, nós fizemos essa aqui, nós copiamos do CBO. Para tudo. Aquilo não é a realidade, né? Para sua empresa, como é que você vai avaliar as pessoas pelo que o cargo pede, considerando que a descrição do CBO é a referência de competência técnica da sua empresa? Para tudo, né? Então, quando você olha a descrição de cargo, você tem ali as competências, você tem como avaliar o quão as pessoas avançam e com qual velocidade cada um avança naquelas competências, porque a descrição de cargo, Cláudio, ela é um standard. Ela é uma matriz, e cada um se conecta, conversa com aquela matriz de uma forma, numa velocidade, com um grau de engajamento, né? Sim. E aí nós, de recursos humanos, nós temos uma obrigação de olhar aquilo como instrumento de desenvolvimento, e não como instrumento de burocracia, que sempre foi visto como uma coisa burocrática, né? À medida que você pega a descrição de cargo e transforma ela num modelo de competência, você cola ela lá na fábrica no quadro de aviso, como o meu primeiro cliente fez em Guararema. Colou a descrição, o quadro de competência no quadro de aviso, todas as pessoas viram aquilo em 10 minutos e entenderam o recado. Então, para você evoluir nessa empresa, você precisa cumprir todos esses cursos, essas competências todas aqui. Olha que bacana! Meu primeiro cliente fez isso em Guararema. Que bacana! Metade das pessoas da fábrica foram até o Recursos Humanos perguntar se a empresa iria ajudar a pagar os cursos que estavam sendo pedidos ali. Olha que coisa! Isso é verdadeiro, faz mais de 10 anos que aconteceu isso. E aí eu falei para o diretor, dono, um sócio da fábrica, eu falei, olha, a mudança já começou. Você está mudando a cultura da empresa. Começou pela fábrica, né? É uma indústria, coisa melhor começar pela fábrica, né? O chão de fábrica. E aí imaginamos ali um orçamento de treinamento para um primeiro ano, né? E estabeleceu as prioridades com a liderança e começou a fazer. Ou seja, o plano antes chamado plano de carreira, Cláudio, virou um plano de desenvolvimento e as pessoas se conectaram naquilo rapidamente, foram para o RH perguntar: como é que eu me engajo nisso agora? A empresa ajuda, né? A empresa traz o curso aqui para dentro, a empresa vai pagar o curso para nós? Ótimo, uma coisa ótima, né? Não saiu da mesa da consultoria da Remunerar e foi para a gaveta e foi esquecido. Ao contrário, né? Isso tudo faz parte de uma mudança de cultura. Sim. Né? Então, obrigou essa empresa a começar a pensar o orçamento de mão de obra a partir da necessidade de qualificar as pessoas da fábrica. Exato. Porque quando você abre uma vaga, vem de tudo, né? Vem gente qualificada, vem gente sem qualificação, e de alguma forma você precisa treinar aquelas pessoas para que elas entreguem minimamente aquilo que o cargo pede. Né? Ainda que sejam atividades, mas que tenham um desdobramento de entrega econômico, de qualidade, de velocidade, né? E aí você tem a oportunidade de avaliar as pessoas por competência técnica, além de comportamental, que é uma outra história. Então isso olha como você vai criando essa história toda e te exige o planejamento. Então automaticamente você vai pensar, poxa, daqui 6 meses a pressão vai aumentar, porque o valor dessas pessoas aqui dentro da fábrica está crescendo. E eu faço o quê? Vira para o Recursos Humanos e pergunta, o que nós vamos fazer? Nós devemos ter um plano de remuneração variável, devemos ter um plano, não de carreira, mas um plano de desenvolvimento XPTO, né, o nome da empresa, já cria um nome associado com a empresa. É isso que orienta os clientes da Remunerar. Né? No fundo, você está trazendo o quê? Uma mudança de cultura, sim, baseado em desenvolvimento e desempenho, que vai garantir lá na frente o quão as empresas vão estar preparadas para entregar o que os clientes nós compramos e precisamos. E temos como expectativa receber. Né? Isso em serviço, Cláudio, é um pouco diferente, mas não é tão diferente. Né? O engajamento das pessoas na fábrica, no balcão de atendimento da área de serviços, etc., as pessoas são muito parecidas, né? Independente da formação em engenharia, economia, administração, publicidade e marketing, não importa. Você tem uma série de expectativas, as pessoas são muito parecidas nesse ponto, e quem sabe disso já sabe como tirar valor, por exemplo, de uma educação, de uma comunicação bem feita. Né? Vejo muitos clientes nesse xadrez ainda, né? Não conseguem ainda fazer a comunicação bem feita. E a comunicação é uma coisa relativamente fácil e simples e barata de se fazer. Precisa treinar, encontrar um estilo, talvez, né? Que não seja o estilo que foi criado há 30 anos atrás,
né? E colocar aquilo em prática para entender se o engajamento vai mudando, né? As empresas nasceram lá atrás, muitas delas, né? Quantas empresas nós temos no Brasil com 30, 50 anos? E aquele modelo que eu acho que foi criado, Cláudio, ele é o núcleo da cultura, né? E aí você tem as camadas que vão surgindo em função da necessidade de mercado, em função da vontade dos herdeiros de construir mercados e uma identidade de marca nova, né? Isso vai se renovando. Então, quem fica atento a isso, automaticamente vai buscar, vai acabar indo para o mercado, buscar quais são os instrumentos que me ajudam a crescer essa empresa, pensando nessas camadas de cultura e conectando com a questão da escassez de mão de obra, cuidar da carreira e das pessoas, aquelas que entregam resultado, aquelas que têm um valor diferenciado na operação, né? Qualquer que seja o departamento, não vai ser mais uma escolha, vai ser uma coisa mandatória, né? Sim, porque imagine que você tenha a mesma situação de inflação ano que vem, voltando para o orçamento, né? Uma mesma situação de inflação e uma mesma situação de juros. O ritmo da economia continua o mesmo, né? Mesmo que seja um ritmo anabolizado, né, por questões aí de ajuda do governo e tudo mais, mas o ritmo continua o mesmo, então a demanda nas empresas continua a mesma também pela mão de obra. Também, né? E a mão de obra você conserta isso em quanto tempo? Não sei, 5, 10 anos. É muito difícil você formar as pessoas, né? Que essa é a questão, né? É o tempo. É o tempo. A tecnologia, ela acelera demais, né? E o nosso aplicativo aqui, ele é antigo demais, né? Perto dessas coisinhas aqui, né? Muito antigo, né? Perto disso aqui. O nosso aplicativo é assim, você enxerga o perigo, vem a adrenalina, ela te prepara para correr ou bater. Acabou o aplicativo. Né? Então, essa adaptação, ela é, na minha opinião, que não sou estudioso desse assunto, mas ela é sofrível. Né? Eu acho, né, eu posso assim imaginar que muitas pessoas que hoje enfrentam as questões de saúde mental tem a ver com essa questão da velocidade da tecnologia. Sim. Né? E ela não permite você ter tempo para se adaptar para uma nova carreira e nova profissão. Isso é um outro problema. Então você tem um sucateamento, entre aspas, né, uma obsolescência do conhecimento muito rápido, que foi o que aconteceu na pandemia. Né? Profissões desapareceram, surgiram tecnologias, o MEI, na verdade, no Brasil já existia desde 2008, uma legislação desde 2008, e com a pandemia surgiram trabalhos vinculados à tecnologia, por exemplo, o Uber, etc., e tantos outros, né, que dividiram assim um pouco o peso das opções das pessoas de trabalharem com um horário mais livre, por exemplo, né, que tem filho pequeno, que faz diferença o horário, ou tem pais idosos, né, que você precisa de um cuidado diferente, não pode trabalhar como na fábrica das 8 às 18. Então esse é o cenário para as empresas se adaptarem, pensando também no orçamento do ano que vem, né, e quanto custa tudo isso, né, e qualquer mudança, que impacto tem econômico, né, e se o projeto de vendas da empresa, ele atende, né, ele comporta essa mudança toda, pensando num resultado mínimo, porque na última linha precisa sobrar alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser uns 5%, uns 7% ou um 9% na última linha, porque os acionistas fizeram um investimento com risco e esperam um retorno de tudo aquilo funcionando. Né? Então, esse é uma amarração grande, assim, pensando no orçamento, né? Nas questões de premissas, que faz sentido você discutir não sozinho. Aí a área financeira te ajuda, a controladoria, a área de vendas e marketing também enxergando o mercado para frente. E aí cabe a nós de RH pensar o que nós fazemos com as pessoas. Exatamente. Que valor elas têm nessa operação desenhando para o próximo ano? Porque as pessoas fazem parte do negócio, né, Marcelo? 100%. Marcelo, o papo tá bom, vamos passar aqui alguns recadinhos, tá certo? Não só aqui os patrocinadores, né? Claro. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC, Azuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em segurança e saúde do trabalho, a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, o Peixe 30 Recruiter, a sua plataforma de recrutamento e seleção, a RG Life, corretora e administrador de plano de saúde empresarial. Pessoal, durante o bate-papo fica aparecendo os QR Codes, nossos patrocinadores. Entre e conheçam aí, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho.
O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH. Tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é importância do orçamento de mão de obra para 2026. Estamos aqui com o Marcelo Samogin. Ele é sócio da Remunerar, Meritocracia e Remuneração Estratégica, consultor e palestrante. Marcelo, o que muda no orçamento em 2026 diante das tendências e o cenário atual aí, né? E futuro. Eu apostaria, Cláudio, ainda nessa questão dos impactos da escassez de mão de obra. Imagina se você tem uma área que você tem pessoas especializadas e não pode perder. Então você já imagina que o orçamento precisa acomodar uma promoção, 2, 3, ou um reajuste de salário por desempenho, chamando de mérito, etc., né? Quando você não muda o salário. Mas para você blindar esse pessoal, primeiro pensando na blindagem. Segundo, se você perde, você vai ter dificuldade de contratar, né? Mão de obra especializada sempre foi mais difícil. Quando você acha, custa caro e vem com alguns vícios, defeitinhos, etc., né? Então,
talvez a melhor estratégia seja repensar as práticas para poder blindar essas pessoas que hoje já entregam e que já fazem parte da história da empresa e já conhecem a cultura e tudo mais. Não dá para prever, por exemplo, um cisne negro aí, um conflito armado em qualquer lugar do mundo, ou a pandemia mesmo, como aconteceu em 2019 e 2020, né? Eu tive um cliente importantíssimo na área de turismo e quando nós fizemos uma análise SWOT do negócio, eu criei uma linha lá como ameaça chamada ameaça sanitária. Eu não sabia o que era uma ameaça sanitária. Aconteceu a pandemia. Olha que, né, fazia parte daquele... Eles se adaptaram, encolheram, voltaram para o mercado, pensando diferente, etc, etc. Mas são coisas que você não controla. Então, mas você tem sempre a opção de se preparar para alguma surpresa ou não se preparar. Né? Qual é a melhor situação para sobrevivência do negócio, para preservar aquelas pessoas que são os especialistas naquela empresa, que merecem uma atenção diferenciada para poder continuar o negócio funcionando, né? São estratégias que, de verdade, Cláudio, a gente acaba pensando um pouco quando faz o orçamento e no dia a dia das rotinas acaba se perdendo. É verdade. Que é um problema isso, né? O que fica no final da história é o relatório da controladoria. A cada mês chega ali o seu razão. Olha, você ficou dentro do orçamento, ficou fora do orçamento. O que aconteceu aqui? O custo do benefício tal explodiu. Ou houve um pedido de demissão ou uma rescisão contratual que custou caro demais e não foi previsto no orçamento. Né? Isso fica lá registrado como uma justificativa apenas. Né? No final, em dezembro, alguém vai perguntar assim, o que houve que o orçamento não foi cumprido? Né? Então você tem toda uma análise em cima daquilo para poder novamente pensar o orçamento do outro ano com os aprendizados de cultura que você absorveu no ano anterior e fazer o orçamento melhor. Uma peça de previsibilidade com premissas. Puxa, horas extras. Gastamos muito em horas extras do ano passado. O que houve? Muito improviso, pedidos de última hora, etc, etc. Né? Foi autorizado, não foi, etc. Foi previsto no orçamento, não foi. Continuamos com 4% de orçamento do valor de horas. Era um número que eu tinha numa das empresas aí. O custo das horas extras não podia exceder 4% do valor da folha. Então era um número de orçamento. Né? A gente perseguia aquilo de alguma forma. E não quer dizer que o orçamento era proibido o pessoal fazer hora extra quando era necessário. Porque era uma operação de manutenção de ferrovia, você tem impactos que você não prevê. Né? E o contrato com o cliente prevê um atendimento que exige um mecânico ou um eletricista à meia-noite na oficina. Então, como é que você lida com isso? Orçamento. Né? Então, são aprendizados que, no fundo, tem a ver um pouco com esse questionamento sobre como é que a cultura da empresa funciona e como é que ela precisa funcionar no próximo ano ou no futuro breve, né? Essa é a obrigação. Você olhar para o futuro e desenhar esse futuro com algum conjunto de premissas e não uma bola de cristal. A bola de cristal não te ajuda nesse ponto, né? Mas você tentar projetar esse futuro e trabalhar de alguma forma a prevenção. Né? Que é o que a gente fala tanto em saúde, tanto em segurança do trabalho, nos diálogos, nos DDS, etc. Né? De que forma você trata a doença pensando na prevenção? Alguns fazem bem feito, outros não fazem, mas a experiência é essa. Poxa, você falou uma coisa bem interessante, né, Marcelo? Prevenção, né? Hoje em dia se fala muito essa questão aí, até para poder ajudar aí nessa questão aí de custos, orçamento, né? Principalmente quando se fala do lado de saúde, né? Sim. De você saber ali conscientizar as pessoas do uso devido ali do seu plano de saúde, por exemplo, né, Marcelo? Mas você citou uma coisa aí que, de repente, para propor um orçamento, também usar as experiências do que aconteceu. Não é isso? Então, isso também ajuda bastante também, então. Você pode ter uma premissa, Cláudio, por exemplo, só horas extras, né? Olhar para o ano anterior, ou os últimos 3 anos, e gastamos X% da folha em horas extras. E aí vem a pergunta, né? Essa média percentual matemática, ela serve para o ano 2026, né? Então, exemplo, gastamos 6, 8, 10%. E aí pode surgir uma meta
que de 4% para trabalhar a redução desse negócio, porque é uma conta cara dentro de qualquer folha de pagamento, né? Curiosamente, essa meta pode fazer parte do modelo de bonificação da empresa, né? A gente trabalha muito com indústrias também, em projetos de bônus pela remunerar, e uma das questões importantes na indústria é a segurança do trabalho. Sim. Né? Ninguém quer um acidente, uma exposição a risco, etc. Então, esse desdobramento do que pode ser meta para um programa de bônus vem também do orçamento. Sim. Né? Enfim, cumprir o orçamento com uma variação de 2%, 3% para cima ou para baixo pode ser uma boa meta, pensando numa empresa que precisa daquela premissa sendo bem trabalhada. Né? Imagina uma empresa, Cláudio, que venda contratos com uma margem de rentabilidade muito estreita. Ela não tem muita margem para errar no custo. Né? Grosso modo, se ela não tem uma margem muito confortável na hora de vender ou negociar um contrato, é empresa de serviço, né? Você não tem também muita margem para errar no custo. Então exige o quê? Um cuidado maior no planejamento. Sim. Que envolve o orçamento de pessoas e outras áreas. É um jogo que tem que saber jogar, né, Marcelo? É um jogo de adultos. De adultos, né? É um xadrez complicado. Mas a experiência, Cláudia, é assim, você fez o primeiro ano e você começa a elaborar aquilo melhor, no segundo fica melhor, no terceiro melhor, e depois você não vive mais sem ele. Porque é um certo conforto olhar para aquele desenho e falar, puxa, aqui nós temos uma garantia de que isso aqui vai correr bem. Aqui nós vamos ter que pensar em alguma coisa. E normalmente isso acontece antecipando um período de 6 meses. Então você ainda tem um tempo para poder trabalhar aquilo, evitando uma surpresa e o improviso. Sim. Que vai custar mais caro para consertar. Sim. Grosso modo. É isso aí. Resumindo. Vou passar aqui mais recadinho, tá? Então, Marcelo. Por favor, coloca a imagem dos cursos do Centro Universitário ENIAC, por favor. Quer uma formação de qualidade e com nota máxima no MEC? Faça ENIAC, referência em Guarulhos e região. O seu centro universitário com cursos incríveis. Bacharelado em administração, em ciências contábeis, tecnólogo em recursos humanos, em logística, em gestão pública, medicina, entre outros cursos. Com cursos presenciais, híbridos e EAD. Para saber mais, entre em contato no site através do QR Code que está aparecendo na imagem. Faça ENIAC. Marcelo, uma pena que o programa está aqui para os minutos finais, mas tem uma perguntinha aqui que eu queria ser em poucos minutos, né? Até porque é o nosso tempo, né? Como a gestão de cargos e salários influencia diretamente no orçamento anual? Que Cláudio, é sua expertise, por sinal. Para ser bem objetivo, pessoal, a estrutura de cargos e salários ele é um guia de controle de custos. A tabela salarial ela impõe limites que ajudam a empresa a proteger o custo da mão de obra, né? Valorizando e dentro de uma metodologia de avaliação de desempenho, valorizando quem mais desempenha melhor, em detrimento de outros que vão ter que esperar um aumento para o ano que vem. Ou uma promoção do ano que vem. Então a estrutura de cargos e salários, Cláudia, ela é de novo, dentro do orçamento, mais uma ferramenta de controle de mão de obra, né? Evitando que você tome decisões assim individualmente e por reação, né? Uma pessoa pediu demissão, você faz um aumento de uma correção salarial de 20%. Na verdade, a estrutura de meritocracia bem feita, ela já avaliou aquela pessoa antes, já foi por orçamento uma promoção para o nível sênior, prevendo lá um aumento de 15%, 20% no mês X do ano que vem. Então você não foi reativo, você foi proativo, você antecipou, aspas, a situação ou o problema. Então a estrutura de cargos e salários, ela serve para te orientar nisso. Inclusive para questionar o seguinte, se eu pagar todo mundo na mediana de mercado, no meio da tabela, eu tenho um custo de mão de obra de X. Se eu pagar todo mundo no final da faixa, eu tenho um custo de mão de obra de X mais 20%. Mas eu preciso de uma produtividade maior. Porque eu posso supor que essas pessoas que estão no final da faixa, Cláudia, elas têm uma produtividade, uma entrega maior no trabalho que elas fazem. Então, numa área grande, talvez eu não precise de 20 pessoas. Talvez eu possa trabalhar com 14, 15, 16. E aí, aqueles 14, 15 que estão trabalhando têm uma remuneração melhor em relação ao mercado, porque a produtividade é maior.
O problema da nossa economia, do trabalho, é a produtividade. O Brasil ele vive nessa armadilha da produtividade por N questões, né? Legislações, boas ou jurássicas, né, o que nós temos, um efeito de inflação desde os anos 80, né, deixamos a hiperinflação para cair no hiperjuros com o Plano Real, e nós estamos vivendo isso de novo, infelizmente, esse ano. Caramba, Marcelo, então assim, então com certeza, falando aí da área de cargos e salário, que é a sua expertise, faz toda uma diferença aí, então, para questão. Não é luxo ter uma estrutura de né? cargos, de remuneração, de tabela salarial, não é luxo olhar para a competência das pessoas, porque, de certa forma, isso te ajuda a pensar o orçamento e fazer um bom trabalho de retenção daqueles que realmente têm um bom desempenho. Ah, isso faz todo sentido, Marcelo. Todo sentido. Porque a gente está falando de negócios, né, Marcelo? Sim. Então sim. você tem que ter pessoas ali engajadas, né, que tenham ali uma boa produtividade. Quando você fala de estrutura de cargos e salários, Cláudio, as pessoas pensam em aumento salarial. Na verdade, antes de discutir salário, você precisa discutir desempenho. Para você discutir desempenho, você precisa de uma estrutura, de ferramentas, de uma avaliação de competência bem feita e uma liderança que tenha aderência com esse grau de exigência para poder fazer uma boa avaliação das pessoas. Sim, verdade. Porque sem a liderança, esse modelo também ele fica torto, ele não fecha. E aí você vai cair no orçamento de pessoas para valorizar quem merece no ano seguinte, etc. Exatamente, Marcelo. Uma pena, mas já está terminando aqui o nosso tempo, né, Marcelo? Eu quero agradecer demais aí a sua participação aqui no programa. Obrigado, eu. Com certeza você vai voltar mais vezes aí. Mas deixa suas considerações finais e reforça suas redes sociais, a sua, a da Remunerar. A impressão que eu tenho, Cláudio, não é de boas notícias, né? Essa ideia da escassez de mão de obra, ela vai, aspas, atormentar o nosso dia a dia ainda, seja na área de recursos humanos, que é uma área que eu gosto tanto, seja lidando com remuneração, seja no andar de cima da diretoria. Isso vai doer muito ainda, né? É um assunto que você não resolve rapidamente na economia, porque você não forma as pessoas em 1, 2 anos. E isso vai automaticamente bater na questão do custo da mão de obra e eventualmente na inflação. Porque as pessoas mais caras, você repassa para o produto, né? E você tem impacto nos preços, etc. Então, eu acho que esse é o cenário que eu imagino em recursos humanos. Mas, de novo, quando você consegue pensar o planejamento, pensando no custo da mão de obra, pensando ali na competência e na avaliação e no valor das pessoas que estão trabalhando hoje, você antecipa um problema, transforma ele de reativo para proativo e você tem ganhos nessa hora, porque a marca empregadora nessa hora é que vai aparecer, né? Quando você promove uma pessoa na hora certa, com certeza isso fica como registro da marca empregadora, da gestão de recursos humanos, do valor que a diretoria atribui às pessoas que mais têm valor por conta de desempenho nas empresas. Essa é a mensagem final, né? Um pouco mais de planejamento para evitar um desastre, uma derrapagem muito forte na curva ali na frente, porque pode chover. E aquela curva que você habituou a fazer seca com segurança, na chuva, você não tem chance de acertar. Né? O planejamento é isso, né? E outra, nós vivemos na área de recursos humanos, né? Onde os efeitos das políticas acontecem em 2, 3 anos, 5 anos, dependendo do caso. É diferente do financeiro. Você pagou um valor errado hoje, no final do dia o caixa aparece errado. A área de recursos humanos não acontece isso. Você percebe o efeito das práticas e das políticas no tempo. Então, lidar com planejamento na nossa área é mais que um luxo. Na minha opinião, é uma coisa essencial de sobrevivência. Uau! Onde as pessoas me encontram? www.remunerar.com.br. Nós estamos reformando o site. No LinkedIn, nas redes sociais todas, Marcelo Samogin ou Remunerar Oficial. E é isso, muito obrigado pelo mais uma conversa sobre assuntos complexos em recursos humanos e remuneração. Mas que necessário se falar, né, Marcelo? Necessários. Muito obrigado. Maravilha, mais uma vez gratidão, Marcelo. Quero agradecer novamente aqui a nossa audiência, nossos apoiadores e patrocinadores. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.